hoje a gente vai falar sobre os problemas respiratórios, garganta inflamada. Esse período acaba tornando tudo muito mais comum por causa das variações de temperatura, por causa do vento que está mais frequente, que está mais forte, as manhãzinhas mais frias, como a gente já falou aqui, e aí acabam acontecendo mais infecções por vírus e bactérias. Aqui em Teresina, tem quem aposta na medicina popular para curar doenças. A gente vai ver na reportagem. Depois, nós vamos conversar com a doutora Alexandra Kollontai. As perguntas já estão chegando. Você também pode mandar a sua pelo 999040322. Veja a reportagem. As dores de garganta o acompanham desde a infância. Carlos sente que com a mudança de temperatura vem logo a rouquidão e a irritação, que já fazem parte da rotina do empresário. A minha relação com a dor da garganta é uma relação já praticamente diária, é uma coisa que eu sinto constantemente. É um problema que me afeta desde criança. Então é uma coisa que me incomoda muito. E principalmente nas viagens que eu faço. Como eu sou uma pessoa que eu gosto muito de viajar, viajo para muitos lugares frios, sempre me causa esse problema quando eu chego. As dores de garganta podem ser infecções causadas por vírus ou bactérias, ou ainda inflamações leves. Entre as infecções virais, as gripes e resfriados são os mais comuns. Quando há dor para engolir e falar, pode ser faringite. Vermelhidão, inchaço ou secreções no local caracterizam a amigdalite. Ambas podem ser provocadas por vírus ou bactérias. As irritações mais leves podem ser causadas pela baixa umidade ou até por um machucado físico, provocado por algum alimento pontiagudo, como osso de galinha ou uma espinha de peixe. Carlos aprendeu a lidar com esse incômodo e não relaxa quanto à hidratação e cuidados simples. São receitinhas naturais que aliviam os sintomas. Eu gosto mesmo da medicina mesmo, a natural. E sempre eu mantenho comigo o óleo da copaíba, porque é um antibiótico natural, o extrato de própolis. São meus eternos companheiros, como eu digo. No Mercado Central, a Sabedoria Popular tem uma lista de sugestões. A dor de garganta, a gente usa a cebola branca, você pode colocar no mel. Isso aqui é mel de italiana, a gente pode colocar ela, a cebola branca e a casca da romã. Aí aqui já tem também já o mel pronto, a romã, a sucupira, a cebola branca, a favinha do chucá. Entre as cascas, sementes e raízes, há também os xaropes, uma mistura de crendice com tradição. As propriedades medicinais de ingredientes como mel e sucupira já são comprovadas, tanto que eles são usados como matéria-prima nas indústrias farmacêuticas. Mascando, feito chá, infusão ou diluindo em água, se funcionam, há quem acredite e há quem desconfie. Mas eles têm venda garantida e os clientes não costumam se decepcionar. Geralmente quem compra tem satisfação. Sempre um remedinho caseiro pode ajudar, né? Mas a gente quer também dar outras informações importantes para você que está sentindo essas irritações desse período. A doutora Alexandra Kollontai, médico otorrinolaringologista, sempre presente aqui conversando com a gente no Notícia da Manhã. Bom dia, doutora, tudo bem? Bom dia, Nádia. Então é bem comum nessa época do ano esses problemas respiratórios aparecerem mais, né? Exatamente. Essa época diminuem as chuvas, começam esses ventos e a umidade começa a diminuir. Com a umidade mais baixa, as partículas elas ficam mais suspensas no ar e os ventos carregam e aí atinge a nossa via respiratória. E aí podem provocar não só problemas como a gente viu aí por vírus e bactérias, algumas inflamações como a amidalite e a faringite, mas também as alérgicas, né? Porque essas partículas suspensas, aí o pólen também, que é muito trazido pelo vento, muita gente é alérgico a isso, né? Exatamente. Os pacientes alérgicos, eles ainda sofrem mais nesse período do ano, justamente porque eles têm uma reação exacerbada. Uma pessoa não alérgica, ela tem a reação do próprio corpo para eliminar aquele alérgeno e o alérgico, ele tem uma reação exacerbada. E aí vem as crises de coriza, espirro, prurido nasal, ardência na garganta, tosse seca, e assim a gente já responde aqui a pergunta do Silva Neto, que é lá do bairro Potivelli. Quem tem rinite alérgica, doutora, sofre mais nesse período do ano? Sim. E o que fazer? Então, o ideal é o quê? É hidratação, né? O que realmente tem uma comprovação científica é a hidratação. Tanto a hidratação oral, ingerindo mais líquidos, né? Sucos, alimentos que tenham uma quantidade de líquido maior, como as frutas, como a hidratação nasal, né? Como fazer essa hidratação nasal com soro fisiológico? Eu sempre digo para os meus pacientes alérgicos,
Lavar o nariz com soro tem que ser igual escovar os dentes, todo dia, né? E eu sempre oriento, você pega aquele soro fisiológico, que faz inalação, que coloca na veia, enche uma seringa, coloca no nariz para ir até a garganta, porque ele lava toda a fossa nasal. Isso tira aquelas coisas que vão irritando e que podem desencadear essas crises, né? E aí acaba diminuindo também a frequência das crises. Exatamente. E inclusive a Juliana está mandando aqui mensagem para a gente. Bom dia, Juliana, obrigada pela audiência. Ela tem o nariz muito ressecado e a garganta muito seca. Vai aí para o mesmo caminho da hidratação, né? Exatamente. Essa época a umidade começa a baixar e aí vem ressecamento das mucosas. Mucosa ressecada é uma mucosa predisposta a que os vírus e bactérias ajam e causem essas doenças. Então o ideal é sempre hidratar. Em alguns períodos, quando está muito seco, só a solução fisiológica líquida não resolve. Então existem alguns preparados de soro fisiológico em gel, que aí você aplica no nariz e ele fixa e hidrata melhor. Também é recomendado nessa época e sempre tomar muito líquido para hidratar. Mas é sempre bom ter a orientação do médico, porque algumas pessoas estão falando aqui também sobre automedicação, né? Tipo, pacientes que já têm esses sintomas com frequência, já sabem que remédios usar, vão na farmácia, compram um remédio sem receita. É sempre muito importante passar pelo médico, porque de uma crise para outra você pode ter alguma variação que você não sabe, e o médico vai identificar. Exatamente, tem que examinar para você olhar a cavidade nasal, ver se tem alguma alteração, se tem algum sinal de sinusite, que já é uma infecção mais bacteriana, que precisa de antibiótico. Então, não dá para tomar medicamento por conta, tem que realmente procurar o médico. Doutora Cláudia quer saber sobre sangramento nasal. Também é por causa desse clima dessa temperatura mais baixa, da umidade mais baixa? O nariz, ele é bem vascularizado, então tem muitos vasinhos. E aí o que acontece? A mucosa fica ressecada, começa a formar aquelas crostas e às vezes as crostas vão desprendendo, rompe um vaso e sangra. Então cai na mesma história, hidratar o nariz sempre. E aí né? quando a criança é mais difícil, doutora, porque a criança nem sempre deixa lavar o nariz. E é muito comum, né, o sangramento nasal em criança. A criança, principalmente porque ela tem o hábito de colocar o dedo no nariz, de ficar mexendo e aí rompe o vasinho. Mas eu sempre digo para as mães, tudo é questão de hábito. Se você criar o hábito da criança lavar o nariz, ela vai gostar. Muitos pacientes, a mãe fala, não, ele adora, chamo para lavar o nariz, ele já corre. Então é questão de hábito mesmo, tem que orientar. Bom, só para a gente encerrar, já que a gente falou aqui das amidalites, das dores de garganta, da faringite, porque eu até dizia aqui para a doutora Alexandra, arranca as amígdalas e fica tudo certo. Ela, não, muitas vezes pode não ser amidalite. No caso da amidalite, a cirurgia ainda é um método utilizado e indicado pelos médicos hoje? Antigamente se tirava muito as amígdalas. Toda dor de garganta, vamos tirar a amígdala para resolver. 5 anos de idade arrancaram as minhas. Então hoje já existem indicações mais restritas, né? Que são infecções de repetição. Tem que comprovar que a infecção bacteriana, que é aquela que vem com febre, dificuldade para engolir, que só melhora com antibiótico, que é mais ou menos 7 crises por ano, que indica a amidalectomia. E em casos em que ela é muito grande, que causa apneia do sono, ronco, aí também tem indicação de tirar. Mas não é toda dor de garganta que vamos tirar a amígdala que vai resolver. Exatamente. Muito obrigada pelas dicas, conselhos, doutora Alexandra Kollontai, que é médica otorrinolaringologista. Daqui a pouco você pode rever esse vídeo lá na nossa página do Notícia da Manhã no cidadeverde.com. Bom dia. Bom dia. Obrigada.